A paz do Senhor, meu amado irmão, professor de escola bíblica dominical, dirigente de igreja, líder do círculo de oração, líder de assistência e outras lideranças da comunidade cristã. Você, meu querido aluno, meu irmão, chegamos na lição de número 3 do segundo trimestre de 2019. E o tema desta lição é sobre o tabernáculo. Então nós estamos estudando sobre o tabernáculo. E o tema é entrando no tabernáculo. E aí então a primeira parte é o pátio. Dia 21 de abril, e o texto áureo está em João capítulo 10, versículo 9. É um ensinamento do Senhor Jesus extraordinário. Olha a declaração do Senhor Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Bonito, não é? A nossa verdade prática declara: para entrar à presença de Deus, o lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta. E a porta é Jesus. Graças a Deus. Então vamos pensar um pouquinho sobre esta passagem do Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus se apresenta como sendo o bom pastor, especificamente versículo 9. Então, o nosso texto áureo está entre os versículos 1 a 21, que é a declaração então de Jesus, que ele é o bom pastor. O Senhor Jesus já havia feito essa declaração, ou digamos assim, uma declaração similar, semelhante, no versículo 1. Olha só o que ele diz no versículo 1 do próprio capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, olha só, então ele inicia falando sobre porta. No versículo 7 ele diz assim: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, antes de chegar ao nosso texto áureo aqui do capítulo 10, versículo 9, tanto o versículo 1 como o versículo 7 já faz apontamento sobre a porta, que Jesus é a porta. Então ele declara: eu sou a porta. Isso é importante você entender, porque essa declaração de Jesus, eu sou, é uma declaração que também revela o aspecto divino dele, que é o grande eu sou. Então você percebe que os professores, os rabinos, os ensinadores, os líderes religiosos em Israel nunca falavam essa expressão, porque essa é uma expressão que tem a ver com a divindade, o grande eu sou. E Jesus fala em várias circunstâncias: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. E aqui ele está dizendo: eu sou a porta. Então, é uma maneira também de nós observarmos a expressa imagem de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Então ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aqui nós temos um simbolismo muito rico, que é claro que isso aqui é uma palavra metafórica, né? Um símbolo. A porta é por onde a gente entra, atravessa. Claro, então, que se trata de um símbolo, a porta. Então, quando ele fala que ele é a porta, você logo imagina, então, que tem uma entrada oficial. E qual é o símbolo? Qual a ideia, então, de ele declarar eu sou a porta? Significa o quê? Atravessar a porta envolve o quê? Segurança. Então, quem está em Jesus está seguro. Então, quem entra por essa porta, essa santa porta, que é o Senhor Jesus,
tem segurança de alma, segurança eterna. As portas do aprisco eram reforçadas na antiguidade. Os pastores antigos, eles reforçavam então o aprisco, por quê? Para defender as ovelhas dos ataques. A ovelha que estava dentro do aprisco, que entrou pela porta, estava segura, protegida. Essa ideia, simbolicamente falando também, quem está em Jesus, quem está no aprisco do Senhor Jesus, está protegido, guardado. 2. A porta também fala de exclusividade. Somente as verdadeiras ovelhas é que podem entrar nesse aprisco. Ela é exclusivamente para as ovelhas do Senhor Jesus. Então, outro animal não podia entrar, porque é um aprisco do Senhor Jesus. Então, ter uma porta também aponta para uma exclusividade. E Jesus faz isso quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração de Jesus exclui todas as outras possibilidades de salvação. Então há uma exclusividade na declaração do Senhor. E aqui também, quando se fala de aprisco, de porta, podemos observar essa mesma ideia. Além da segurança, a exclusividade. 3. A porta simboliza comunhão. Pois ao lado de dentro da entrada, o pastor cuida e passeia entre as suas ovelhas. Então a ideia da porta expressa também a ideia de que se você entrou por essa porta, é porque você vai ter comunhão, você tem comunhão com o pastor. Então, além da segurança, além desse exclusivismo, tem a perspectiva da comunhão. 4. A salvação é retratada nessa porta. Ele fala claramente: quem entrar por mim, salvar-se-á. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus é o nosso Salvador. Ele é a porta, portanto, ele é aquele que nos salva. E 5, a porta também aponta para o que? Abundância, provisão. Olha o que diz aqui o textual: entrará e sairá e achará pastagem. Então, no aprisco você tem alimento, alimento saudável, alimento dado pelo Senhor Jesus. Então, é um local fechado, protegido, onde você será bem alimentado, porque você é cuidado pelo bom pastor. E aí, a última parte, então: entrará e sairá e acharás pastagens. Essa declaração aponta para a plenitude que há em quem está em Cristo. Vive uma vida protegida pelo Senhor, guardada. E essa plenitude inicia com a conversão, com o novo nascimento, com o perdão dos pecados, a lavagem e a santificação. Então, vai caminhando até chegar à glorificação, quando o Senhor nos chamar para a Jerusalém celestial. Então é um textuário lindo que mostra uma figura de linguagem que ele fala que ela é a porta, mas que existem lições extraordinárias nessa declaração, nesse textuário de João 10, 9. Bom, o nosso assunto aqui então é o tabernáculo e especificamente o pátio. O que nós temos aqui como leitura em classe? Em leitura em classe nós temos na palavra de Deus
Nós temos aqui então, leitura em classe, Êxodo 27, versículos 9 a 19. São vários versículos de Êxodo, onde ele então vai mostrar entrando no tabernáculo, vai falar do pátio. Então é importante você ler essa leitura bíblica em classe. Existem muitas classes que às vezes não tem aquela reunião geral, né, antes de ir para as demais classes. Às vezes fica sem a leitura bíblica em classe. É muito importante a leitura bíblica em classe, porque é embasado, é fundamentado nessa leitura que nós vamos discorrer a lição. Então, Êxodo capítulo 27, versículo 9 a 19. Objetivos específicos: apresentar o pátio entre as tribos de Israel, expor a construção da cerca do pátio e enfatizar a porta no pátio. Bom, nós temos aqui uma interação que vai ainda trabalhar essas ideias, uma introdução, e nós vamos então para o primeiro item da lição: o pátio entre as tribos de Israel. O pátio entre as tribos de Israel. Para você ter uma visualização mais adequada, eu sugestiono que você apresente então o mapa do tabernáculo. E existe muito material disponível, eu mesmo disponibilizo no meu site. Você pode acessar lá www.professoralberto.com.br. Você vai ver a planta do tabernáculo. Isso facilita o seu aluno. Se a sua classe for pequenininha, você pode tirar uma cópia, por exemplo, da planta do tabernáculo. Você pode tirar uma cópia e entregar para cada aluno, porque vai ser recorrente. Várias vezes você vai ter que olhar, porque vai falar também sobre os objetos e as peças do tabernáculo. Se a sua classe for pequena, você pode fazer isso. Se a sua classe for maior, projeta, né? Projeta lá na lousa, faça um material de PowerPoint, projeta, porque isso vai ajudar demais o seu aluno. Terceira possibilidade: você baixar algum filme sobre o tabernáculo e mostrar aquele, dá 3 ou 5 minutinhos de filme mostrando o tabernáculo. Existem sites especializados sobre o tabernáculo, especialmente aquele material de Israel, há um museu do templo. Então tem muito material pedagógico de visualização sobre esse tema. Isso é um elemento facilitador e motivador do seu aluno. Há uma outra possibilidade. Você pode também apresentar uma maquete do tabernáculo. Você pode montar uma maquete, montar com os alunos. Então existem muitas possibilidades, mas seria bom vocês se aprofundarem. Tudo dependerá do tamanho da sua classe. Se a sua classe for pequena, vocês podem até montar uma maquete. Se a sua classe for maior, eu, obviamente, sugestiono filme ou então projeção pelo PowerPoint. O pátio entre as tribos. Então, eu entrei nesse assunto exatamente por causa da visualização. Quando Moisés distribuiu, então, as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado neste ato um senso de organização, mas não humano. Isso é uma organização divina, porque foi Deus que deu essa orientação. O pátio do tabernáculo ficava, então, no centro de todas as tribos de Israel. Então, seria como um coração pulsante das tribos, né? Ficava bem no centro. Era o símbolo de que Deus estaria no meio do povo. A presença de Deus, simbolizada através desse tabernáculo. Então, 1.1. As montagens provisórias do tabernáculo. Então, basicamente, se a gente olhar com atenção, a gente vai perceber que as montagens provisórias. Por que montagens provisórias? Porque a partir do momento que o templo foi construído, aí deixou de ser provisório. E aí tornou-se permanente. Então, primeiro, a palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa
a montagem da estrutura do tabernáculo na região do Sinai. A gente fala Monte Sinai, onde Deus revelou a legislação para Moisés, mas na verdade o nome da região é Sinai, o deserto do Sinai. O nome do monte, Horebe, Monte Horebe, a região Sinai. Isso ocorreu então no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, após o êxodo, após a saída do povo de Israel com mão forte do Egito, que ocorreu a Páscoa. Isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa. Do Sinai até Canaã, saindo lá do Egito, do deserto do Sinai até a terra de Canaã, obviamente passaram-se muitos anos. Antes de Israel entrar em Canaã, Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo, a presença de Deus no meio do povo. Inicialmente, então, a estrutura foi montada em Gilgal. Estou dizendo depois que eles entraram na terra de Israel. Depois eles transferiram de Gilgal para Siló. Isso é importante. Até hoje, lá em Israel, a arqueologia descobriu as ruínas de Siló. Descobriu, e hoje está aberto para o público visitar essa área. E se Deus nos permitir, no mês de novembro, eu vou levar um grupo de irmãos para visitar 15 dias. Nós faremos então a visita nas 7 igrejas da Ásia e em Israel. Então nós vamos visitar as igrejas do livro de Apocalipse, a capital bizantina, antiga capital bizantina, Constantinopla, e depois nós vamos para Israel. Em Israel nós vamos ter a oportunidade de visitar esse sítio arqueológico de Siló, onde foi montado o tabernáculo, onde Samuel morou, onde Eli morou, em Siló. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, viajar comigo, visitando as 7 igrejas da Ásia e Israel, entre em contato. Aí está o número da nossa agência, que é a Renova Turismo, 019, que é o código de Campinas, 3241-2424, ou celular 019, que é o código 98-372-1193. Mas você também pode entrar no meu site, que lá está também a programação, por onde nós vamos visitar, o valor, os dias. Está marcado para 1º de novembro a 15 de novembro. Se você quiser fazer parte desse grupo, entre em contato, tá? Entre em contato que nós vamos juntos visitar Siló, onde o tabernáculo foi montado. Depois, mais tarde, nos períodos da monarquia, por causa das guerras internas e externas, a Arca do Senhor ficou alojada, então, em vários locais. Finalmente, foi para Jerusalém. Quando Davi, por volta do ano 1000 a.C., conquistou Jerusalém dos Jebuseus, ali, então, ele construiu, ele reservou o espaço do Monte do Templo, onde o seu filho Salomão construiu, então, o templo dedicado a Deus. Aí o tabernáculo tornou-se fixo, porque a estrutura do templo é a mesma estrutura do tabernáculo. 2. A posição do pátio do tabernáculo. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito de Deus, resumido em Êxodo 25:8, que diz: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Então Deus é que ordenou a construção do tabernáculo. Então não foi uma invenção humana, não foi uma invenção de Moisés, não foi uma invenção dos israelitas, mas uma ordem do Senhor. Aqui está expressa a vontade de Deus em ser o centro comunitário, o centro da vida do povo.
Então a localização geográfica do tabernáculo, o centro do acampamento, é de frente para o oriente, isto é, voltado para o levante do sol. Revela exatamente a vontade de Deus em habitar no centro, no coração do povo de Israel. 3. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Então, os exércitos das tribos israelenses estavam localizadas em redor do santuário, de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo. Aí você tem o exército de Judá, de Isacar e de Benjamim. Aliás, de Zebulon. 2. Nos fundos, no oeste para o ocidente, ficava então Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, na lateral do tabernáculo, Naftali, Dan e Aser. E ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Então eu coloquei aqui, você pode ver colorido, tá? Que é uma cópia branco e preto, mas se você acessar o meu site www.professoralberto.com.br, baixar a lição de número 3, você vai ver essa localização das tribos em torno do tabernáculo, coloridinho, bonitinho, tá? Está à sua disposição esse material. Então, resumo do tópico 1. A montagem do tabernáculo era provisória. E o pátio ficava no centro das tribos de Israel. Você tem um subsídio pedagógico que é o mapa. É o mapa do tabernáculo. Então está bem aqui, bonitinho. Eu coloquei aqui na minha folha maior, mais fácil de observar. E aquilo que eu falei para você no início. Essa aula você pode usar de materiais pedagógicos que vão trazer grande crescimento para a sua classe. 2. A construção da cerca do pátio. A construção da cerca do pátio. O cortinado de linho branco da cerca do pátio. Então o pátio tinha uma cortina de aproximadamente 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22,5 centímetros de largura, que separava o tabernáculo das tribos. E para visualizar isso, é importante você apresentar o mapa. As 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco torcido de aproximadamente 2,25 metros de altura, sustentava a cerca do pátio. Então o pátio todo era cercado, ele não era aberto. 2. Colunas, cortinas e varais do pátio. Tudo explicado aqui em Êxodo capítulo 27. As colunas de bronze foram feitas de madeira de acácia. A acácia é aquela árvore que nasce no deserto, uma árvore resistente. E não é só isso, é uma árvore que tem uma seiva que mantém os insetos longe. Então é uma árvore que dura muito, a madeira da acácia, né? E também ficaram presas na parte interior da cortina por bases ou placas de bronze colocadas sobre o solo. Então elas eram fixadas. Já as cortinas eram costuradas uma à outra, até formarem uma tela firme, resistente. Tudo era encaixado, perfeitamente encaixado. Bom, tudo isso tem apontamentos para a obra expiatória de Jesus. Cristo, toda a justiça de Deus foi satisfeita pela obra de Jesus. Por isso que nós temos segurança de salvação. Estamos seguros em Cristo. Assim, aquelas colunas, as cortinas, os varais são elementos que didaticamente apontam, simbolizam para a segurança, a estabilidade, a comunhão da vida cristã, produzida através do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. 3. A cerca de linho, a cerca de linho, né? A cerca separado, né? A cerca de linho,
a santidade e a justiça de Deus. A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava então a santidade de Deus. Ali os sacerdotes ministravam as cerimônias de sacrifícios. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revela que o pecador não tinha acesso ao Deus Todo-Poderoso Santo, senão através de um sacerdote. Deus é santo e justo, o homem carece de santidade e de justiça. Agora, a grande e linda notícia é que Cristo, nosso sumo sacerdote, diante dele e através dele, o pecador é justificado e santificado para a salvação e tem acesso ao Santo dos Santos através do sacrifício do Senhor Jesus. Então, a síntese do tópico 2. A cerca do pátio era feita de um cortinado de linho branco e de colunas de bronze. Há um subsídio teológico importante do pastor Stanley Horton, e é muito interessante porque é uma obra chamada Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, uma obra extraordinária, porque o Stanley Horton é o grande teólogo pentecostal, talvez o mais importante teólogo pentecostal. E para fechar, o tópico 3, a porta do pátio. Então, a porta do pátio é uma tipificação do único caminho. Não tem várias portas, não tem vários caminhos, tem a porta. Então, para se entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta. Esta porta dava acesso ao local sagrado, onde Deus habitava. Cristo nosso Senhor é a verdadeira porta. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Nosso texto áureo, João 10:9. Então ele é a única porta, não é uma porta. É a única porta, é artigo definido, é a porta. Não é uma, é a. 2. As 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho. Destacamos aqui as 4 colunas e as suas 4 bases. Essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Esse fato nos faz pensar, simbolicamente, que assim como havia 4 colunas, 4 bases, que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer o Senhor Jesus, através da palavra. Quantas pessoas se converteram lendo só a Bíblia? Quantas pessoas nasceram de novo lendo só o Evangelho de João? Então é uma verdadeira coluna de poder. Então isso mostra a solidez espiritual. 3. As cores da cortina de entrada. Então as cores da cortina de entrada, diversos tipos. Aqui em Êxodo 27:16. Azul púrpura, carmesim e branco eram cores da cortina de entrada ao pátio. Na Bíblia, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Muitas igrejas de tradições cristãs distintas, como as episcopais, reformadas e até mesmo algumas pentecostais, observam o que se convencionou chamar de calendário litúrgico. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Então, essa prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus no Antigo Testamento. A púrpura lembra o quê? Realeza, a púrpura. O azul lembra o quê? O céu. O carmesim ou vermelho lembra humilhação e sofrimento. O branco lembra a ideia da justiça, da perfeição, da pureza. O Senhor Jesus remonta essas cores. Ele veio e foi para o céu. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é justo e perfeito. Foi humilhado e moído pelas nossas transgressões. Então, o resumo do tópico 3. A porta do tabernáculo aponta para o único caminho.
Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho. Artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Há outro subsídio doutrinário, agora da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Há também um conheça mais, uma orientação falando da palavra, não simplesmente sentimentalismo. E o fechamento, nesta lição, estudamos a centralidade de Deus. Lembra que o pátio, o tabernáculo, estava no centro entre as tribos. Então, essa centralidade de Deus tem que ser uma verdade em minha vida, na sua vida, meu irmão. Você que está acompanhando esse vídeo, essa centralidade, Deus tem que ser o centro. Fomos estimulados a termos uma base de segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. Então concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta. Então a porta é Jesus. Portanto, sejamos conscientes. Temos entendimento para entendermos que Jesus Cristo se revelou a seu povo como único caminho para o pecador alcançar a salvação. Não existe outro. Não é por obras, não é por religiosidade, não adianta, não é filosofia, ideologia, tudo em vão. A porta é Jesus, o único caminho que nos conduz ao céu. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua classe de escola bíblica dominical, abençoe você, sua vida, sua família. Fique na paz do Senhor.